No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima, que quer sempre manter você atualizado com o que acontece no Brasil e no mundo. Também quer trazer conteúdos que informam e que orientam e edificam a sua vida. Com programação de conteúdo cristão da melhor qualidade possível, 24 horas por dia, chegando até você onde você estiver. Por isso que você pode acessar o nosso conteúdo tanto pela televisão, quanto pela internet, quanto pelo seu tablet, seu smartphone. Onde você estiver, nosso conteúdo chega até você. Esse conteúdo, ele pode ser levado dessa forma porque tem o patrocínio de uma turma muito especial que está sempre conosco, orando pela programação da Boas Novas e pelo trabalho que é realizado aqui. São os nossos semeadores de Boas Novas. Obrigadíssima a você que já é um semeador. Você que ainda não está semeando com a Boas Novas, pode aproveitar e ligar agora, 2126-300, ou entrar no nosso site e também vir fazer parte desse exército de semeadores de Boas Novas que são abençoados e aí ajudam a Boas Novas a sair por aí, distribuindo bênçãos. Nós potencializamos a sua voz, a sua fala, aquilo que você, ao falar, atinge pessoas tão próximas a você. Através da Boas Novas, você atinge todo mundo, cumprindo o ide de Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que você faz quando você semeia na Boas Novas, 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Cartilhas que têm sido distribuídas pelo governo para nossas escolas públicas, elas têm gerado polêmica, com conteúdo que estimulam a sexualidade e doutrinam com relação à homossexualidade de uma forma, no mínimo, distorcida, precisam ser ajustados. Como nós podemos filtrar esse material que tem chegado às escolas? Como garantir que nossas crianças, nossos jovens e adolescentes sejam expostos a um conteúdo de qualidade? É o que vamos discutir no Cabeça para Cima de hoje. Veja o nosso informativo e participa conosco. Uma cartilha distribuída pelo governo do estado com orientações sobre sexo para estudantes vem gerando polêmica. O material dirigido a alunos com idade entre 10 e 14 anos aborda questões como diferença entre meninos e meninas, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Segundo especialistas, a explanação traz à tona ações governamentais a favor da legalização do aborto, do homossexualismo, da distribuição de cartilhas escolares que ensinam crianças a usarem drogas, se masturbarem, terem relações sexuais e homossexuais, tudo aprovado pelo Ministério da Educação, com gastos em milhões de reais pagos pelo povo. Para muitos responsáveis, trata-se de uma campanha problemática, porque contém cenas que estimulam crianças e adolescentes a experimentarem precocemente a sexualidade, expondo-os a todos os riscos derivados dessa prática, que causa sérios danos à juventude do nosso país. Isso aí, nosso informativo, ele sempre introduz o nosso assunto de uma forma bastante abrangente. Hoje a gente quer conversar com você sobre políticas públicas para a educação. Aqui no estúdio, uma turma muito especial. Recebo a Damares Alves, ela que é pastora, advogada, também é assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e secretária nacional do Movimento Brasil Sem Aborto. Obrigadíssima, Damares, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme estar com vocês, Salete. Isso aí, você que está aí bombando na internet, né, com vídeo, questionando sobre essa questão das cartilhas que estão sendo distribuídas, né? Isso. Um vídeo que eu não sabia que estava sendo gravado. Estava falando para uma igreja em Campo Grande. Era uma palavra de uma pastora para o coração daquela igreja. E não me avisaram que o culto era filmado. Mas não me arrependo de nada que disse, porque há anos tenho falado com a igreja sobre o cuidado com a educação das crianças. E parece que ninguém dava ouvido. E, de repente, aquele culto que eu não sabia que estava sendo gravado, que eu não ia naquele culto, estava doente, não podia ter pregado naquela noite, a igreja gravou, os jovens da igreja postaram e, de repente, está aí. Legendado em alguns idiomas, sendo passado em vários países,
sendo reprisados em igrejas católicas, em TVs católicas, porque, de uma certa forma, acordou os pais brasileiros, acordou a igreja evangélica, de que temos que dar uma atenção especial à educação brasileira. Perfeito, e temos mesmo. Também conosco, alguém que não é menos polêmico, mas sempre muito esclarecedor. Zenóbio Fonseca, ele que é professor universitário, consultor jurídico, sempre um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Zenóbio, obrigadíssima. Celeste, é um prazer muito grande estar aqui na TV Boas Novas e, em particular, hoje, em especial, um programa que eu reputo especial com a minha amiga doutora Damares, que é uma amiga de longas jornadas, que é uma referência nacional, inspiração para mim e para outros militantes em defesa da vida. Eu acho que o programa de hoje, para você que está em casa, que vai mostrar um pouquinho da erotização das crianças, o que está acontecendo no Brasil, é muito importante você ficar atento com a sua filha, porque nós temos que nos levantar contra isso que tem sido feito, que é a questão da educação, de forma de vários segmentos da sociedade. O programa tem essa finalidade educacional, informativa, onde a verdade ela é importante, vai prevalecer para você, para que nós possamos mudar esse país, aproveitar esse momento de transformação, que a população está indo para a rua para mostrar aquilo que quer. Nós devemos também nos manifestarmos em relação ao que nós queremos para as nossas crianças. É interessante, né? Porque quando a gente começa a falar, por exemplo, essa questão da homossexualidade, do estímulo à sexualidade, algumas pessoas, para ou descaracterizar ou desvalorizar o tema, acabam colocando como, isso é coisa de crente, né? É porque estão querendo misturar a igreja com o Estado, com educação, com um monte de história. Eu fico pensando que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós temos princípios e valores cristãos, mas mais do que valores cristãos, a gente está falando aqui da formação de personalidade da criança, de uma maneira correta, de uma maneira adequada, da formação do jovem, da formação do adolescente, e que também ela não pode ser levada para um outro lado. Independente de valores cristãos, há tempo para todas as coisas. Está na Bíblia, mas é verdade e independe de valores cristãos. Há tempo para todas as coisas, né? Essa história da cartilha que está sendo distribuída pelo governo, já houve um momento de maior destaque, né, de se falar da bendita cartilha que foi retirada pelo Ministério da Educação. O que está acontecendo? O que é essa nova cartilha que está aí? Ela não está sendo, ela vem sendo distribuída e é uma ação já antiga, Salete. A gente tem que entender que os parlamentares evangélicos, eu sou assessora jurídica de parlamentares evangélicos e não evangélicos. Certo. E aqui eu quero dizer que o que você disse é muito verdade. O que a gente faz, esses valores todos que a gente tem buscado preservar, não são valores da igreja evangélica tão somente, da igreja católica, são valores de família, Exato. São valores de todos os pais, são valores de todos. E não é uma luta religiosa, é uma luta por valores. Desde 2002 a gente vem acompanhando as políticas públicas direcionadas à educação no Brasil e à saúde. E nós questionamos, o papel do parlamento é fiscalizar políticas públicas. E essa é a minha função. Então, não é porque eu estou liderando uma grande guerra contra o governo, é o meu trabalho. E eu zelo muito pelo meu trabalho, da fiscalização de políticas públicas. Desde 2000, 2002, nós estamos acompanhando a falta de bom senso dos gestores. E passa governo, passa ministro, entra ministro. A gente observa que está havendo uma falta de bom senso, uma falta de coerência nas políticas públicas voltadas para a educação, especialmente as que dizem respeito à redução de danos no Brasil. Então, em 2004, nós fomos, inclusive ao Ministério Público Federal, pedir a retirada de alguns materiais. Você lembra bem disso, Zenóbio? Que ações nós empreitamos junto ao Ministério Público Federal, porque em 2004 nós encontramos cartilhas nas escolas tipo Ser Travesti. Uma cartilha que inclusive ainda está registrada no Ministério da Saúde, não se dá mais para baixar o link, mas ela tem um registro na biblioteca virtual, nós temos alguns exemplares. Eram cartilhas direcionadas a um público específico, aos travestis, e que foram parar por engano. E é sempre assim, Salete, foi um engano. Só que a gente não suporta mais tantos enganos nas escolas. As crianças estão sendo expostas a materiais com conteúdo duvidoso, conteúdo pornográfico, conteúdo que fazem apologia à pedofilia e à erotização infantil. A questão dessa cartilha Ser Travesti,
ela já não era nem recomendável para o travesti. A linguagem era porca, era uma linguagem não recomendável. Eu acredito que o travesti merece dignidade, merece respeito, e nem para ele a cartilha servia. E foi parar a escola pública. E se ela foi parar por engano, por que não foi retirada? Quando a gente faz a reação, aí vão lá e retiram. Só que você imagina, Salete, um material feito em grande quantidade, pulverizado. Aí a gente entra com uma ação para retirar o material. Mas aí já foi, a criança já foi exposta. Você não tem como sair pelo Brasil recolhendo tudo. O material continua circulando. O que a gente consegue? Impedir que ele seja reproduzido e impedir que o que está no arquivo, que está no estoque, sejam distribuídos. Mas o material já foi, o conteúdo já foi. Mas a nossa preocupação não é apenas retirar, Salete. É trazer para os gestores, para os especialistas que estão sentados atrás de uma mesa, criando este material didático, bom senso, uma reflexão, olha, peraí. E também o alerta, estamos de olho. Então, desde 2004, a gente vem trabalhando o conteúdo, a gente vem fiscalizando. Aí, mas as situações se repetem, ao ponto que nós chegamos em 2011 com materiais absurdos nas escolas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente encontrou agora recentemente a questão de 6 meses, um material, que aí novamente vem o argumento, foi indevidamente. Uma cartilha aqui na Baixada Fluminense, Zenóbio, em que trazia 4 homens fazendo sexo em grupo. E esse material, inclusive, dizia o seguinte, você pode fazer sexo com qualquer um, a qualquer lugar, ou em grupo, de qualquer jeito. Crianças de 13 anos tiveram acesso. Aí os pais reagiram. Mas o que mais me deixa chateada, Salete, é que os pais reagem com medo. Se você vê as matérias de quando os pais reagem, nós temos algumas matérias, porque neste momento a mídia está dando uma atenção especial e muita coisa está vindo a público. Aquilo que a gente fazia a nível de Câmara, fiscalizando, brigando, entrando com ações, hoje a própria mídia está dando um destaque, mas os pais se escondem, eles escondem o rosto, as crianças ficam com medo de denunciar, porque é uma ditadura, de que você não pode questionar. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento diferente, né? E as pessoas se sentindo mais encorajadas a falar e essa coisa. Porque esse assunto que a Damares ele vem trazendo mostra na imprensa, quando o pai se dirige a um colégio e ele apresenta esse fundamento, olha, essa cartilha aqui é em propriedade do meu filho, segundo aquilo que eu entendo como família. Muitas das vezes é o que acontece, a mídia, quando divulga isso, coloca o pai como uma pessoa radical, discriminadora, e aí traz aquela pecha que aquela pessoa ela tem que ser banida do colégio. E o menino não quer ficar fora daquele grupo dos seus colegas e o pai recebe, nesse tipo, uma reprimenda até do própria sociedade local. Lá em Niterói, nós estamos passando por um problema sério com esses temas em relação à influência no Conselho Tutelar de políticas públicas nesse sentido. Eu recebi 2 reclamações de 2 conselheiros tutelares de que, em razão da influência, da pressão da chamada diversidade, em cima da diversidade, nós temos que trabalhar a diversidade dentro dos conselhos tutelares. Mas quando, na verdade, a diversidade que eles colocam das políticas afirmativas é a questão da erotização das crianças, trazendo conteúdo sobre sexo, homossexualidade para um nível de idade que não é adequado. E o que a gente observa com isso? Nada é feito por acaso. Ela coloca muito bem que quando você denuncia no papel de fiscalizador, a imprensa tenta jogar como setores ultraconservadores, fundamentalistas, aí depois vem um engano e modifica. Só que o dinheiro público foi feito, houve estudo, grupos de trabalho, a doutora Damares, gastos públicos, nessa questão do chamado kit gay. Quantas e quantas audiências públicas foram feitas lá no Congresso Nacional, na Comissão de Direitos Humanos, levando gente de todos os estados com dinheiro público para lá, para discutir aquilo. Existem vídeos do MEC que foram produzidos mostrando que, balizando argumentos sociológicos, uma visão marxista, grancista, do que é o valor dessa questão da educação, mostrando que há uma necessidade de trabalhar isso na criança, que é a próxima geração. Isso não é feito por acaso. Quando você pega para olhar o que a gente chama o princípio de Yogyakarta, que foi definido valores humanos, e pegaram isso e colocaram sobre a questão da erotização e sexualidade, nós estamos vendo que os princípios de Yogyakarta estão implementados diretamente hoje no Brasil. Aí nós vemos bem, a doutora Damares denunciou fortemente, em 2010, a questão do Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O ex-ministro Vanucci, que agora está na OEA, ele deu uma entrevista dizendo que
no ano passado, em torno de 80% daquelas questões que foram denunciadas sob o ponto de vista de direitos humanos, só que nós entendemos direitos humanos. Que direitos humanos são esses? Acho que um debate tem que vir para a sociedade, direitos humanos à luz dos valores cristãos. Porque quando se fala em direitos humanos, todo mundo quer, nós queremos. Mas o que é o direito humano? E por trás disso, quando a gente fala da erotização das crianças, vem uma coisa que foi construída ao longo da ideologia marxista, a questão da homossexualidade como princípio da dignidade da pessoa humana. Esse foi o ponto divisor de chave que tem influenciado a sociedade, a justiça hoje. Porque nós sabemos que ninguém nasce homossexual, que tem que ser respeitado, as pessoas têm um comportamento homossexual, mas foi construído dentro da academia, foi construído nos tribunais de que a questão da homossexualidade é inerente à natureza humana, logo é princípio da dignidade da pessoa humana. Em razão desse aspecto, está se inserindo dentro da educação, dentro da saúde, esse princípio, e enxertando essas políticas que trazem a questão da erotização das crianças sob o aspecto da desconstrução da família. A doutora Márcia tem falado a questão do movimento queer, que é um movimento de desconstrução de valores na sociedade, que está em franca implementação. E quando nós nos levantamos para dizer, olha só, eu não sou radical, não, eu apenas acredito que família, direito natural, homem, mulher, valores de uma sociedade. Uma criança não pode ter acesso a um material pornográfico com 5, 6 anos de idade. Em 2004, nós tivemos uma denúncia gravíssima que a então prefeita Marta Suplicy disponibilizou 3 milhões de reais para que uma ONG ligada a essa questão de políticas afirmativas pudesse trabalhar a questão da erotização das crianças com a questão da masturbação de crianças com 2 anos de idade. Verba pública, qual o interesse público nisso? E o que a gente tem percebido, né, Zenóbio, é fato que a gente percebe um movimento de desconstrução dos valores familiares, isso tem se refletido de uma forma contundente na nossa sociedade. A gente tem visto aí impacto disso num monte de adolescentes grávidas que não sabem nem o que fazer com essas crianças que estão nascendo ainda dessa forma, e é preciso que a gente fale sim, que a gente crie consciência. Aqui a gente não é nem contra nem a favor a questão de se falar sobre nenhum assunto. Nós acreditamos, como diz a Bíblia, que a gente deve ser transformado pela renovação da mente, a partir de conceitos sólidos, éticos, morais, corretos, para que a criança ela possa crescer e se desenvolver. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar paradinha aqui, mas a gente volta falando ainda sobre esse tema. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, que conversa com você sobre políticas públicas e educação, com 2 especialistas, defensores aqui de conceitos que devem ser desenvolvidos na nossa sociedade sem partidarismo, né? A gente aqui é em defesa de conceitos e valores capazes de desenvolver de forma saudável todos os seres humanos, não só os evangélicos não, né? Mas todos os seres humanos. Queridos, de quem é a responsabilidade de produzir esse material, material didático, material que pode ser e que deve ser distribuído nas escolas, material básico de formação de educadores e de alunos? Quem é responsável por distribuir esse material e também como é que é escolhido o conteúdo que deve ser divulgado? Primeiro o MEC. Todas as políticas públicas direcionadas à educação, elas passam pelo crivo do MEC. Mas as secretarias estaduais de educação também produzem material e as secretarias municipais de educação. E aí a nossa palavra é para as pessoas do Brasil inteiro. O que a Secretaria de Educação do seu município está produzindo? Com base numa teoria educacional. Por exemplo, a questão da redução de danos na área da saúde. Vamos trazer para a sala de aula material para falar sobre redução de danos. O que é redução de danos? A criança já está usando droga. Então, o Ministério da Saúde e Educação entende que a criança já está usando droga, que é uma realidade no Brasil. Então, vamos ensiná-las a reduzir os danos do uso da droga. Por exemplo, vamos falar a forma de usar drogas. E nós questionamos. Nós temos cartilhas que dizem o seguinte, para a criança, ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não racharem. É absurdo a gente usar dinheiro público, e essa cartilha, inclusive, teve patrocínio do SUS, e aí a gente questiona o SUS que não tem dinheiro para leitos em hospitais, o SUS que não tem dinheiro para cirurgias de cataratas no Brasil,
patrocina uma cartilha de redução de danos, dizendo, ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não rachar. Essa mesma cartilha... Em vez de dizer não use o crack. Essa mesma cartilha, né? dizia o seguinte, ao usar cocaína, a professora recebia toda uma orientação, use o canudo de plástico, porque o canudo de papel tem mais bactéria. E aí, quando a gente chega na parte do êxtase, aí nos assusta de uma forma assim absurda, quando se diz o seguinte, ao comprar êxtase, conheça bem o fornecedor para não comprar gato por lebre. Está escrito isso lá. Isso é uma associação ao crime organizado. Né? E com relação a essa cartilha específica, nós fomos questionar o Ministério da Saúde e nós exigimos a retirada das escolas, retirada dos postos de saúde e, inclusive, que o profissional que fez aquele material fosse processado por associação ao crime organizado. Quando você manda conhecer o traficante, você está mandando o adolescente, o usuário, se associar ao traficante, ao criminoso. Claro. Mas como é que um conteúdo qual é o crivo, qual é o conselho que está olhando esse conteúdo para impedir que ele chegue? É aquilo que nós estamos colocando. Existe uma ideologia trabalhada por trás disso. As políticas públicas estão sendo feitas com base em uma ideologia de políticas públicas de governo. Então, não é por acaso que a questão da discussão da redução de danos tem sido mostrando para a sociedade que é um viés positivo, vamos reduzir o dano. Até o próprio nome parece que é bem trabalhado, que a pessoa vai redução de dano. Você vai no curso de assistência social das faculdades e são formatados professores ideologicamente para os alunos que a política de redução de danos é bom. E quando você se levanta e diz, olha, eu discordo, por quê? Nessa questão, por exemplo, da questão das drogas. Eu acho que nós temos que combater as drogas, o crack, aí faz campanha para combater o crack, verbas públicas, repasse, porque o crack está em todo local, ao mesmo tempo, o mesmo governo faz isso, ele fala, nós vamos incentivar com essas cartilhas que no pano de fundo tem a questão da descriminalização das drogas. É a questão do aborto, vendendo o Citotec, ensinando a fazer processos abortivos através do Ministério da Educação, cartilhas que estão sendo distribuídas para ensinar como se utiliza o abortivo, ao mesmo tempo, por quê? Para tentar trabalhar a política pública da descriminalização do aborto. O que nós temos que fazer é você, pai, que está em casa, como a doutora Baixo colocou, procurar, através da associação de moradores, associação de pais e alunos, o que a sua secretaria educacional daquele município tem feito. Para quê? Para dizer, olha só, nós não discutimos isso. O que é importante entrar no calendário acadêmico? 2014 já tem um Plano Nacional de Educação. Já tem pronto, já está na internet, o MEC já fez, pontuando, está se fechando isso. Está lá. Um dos temas é a questão muito forte da redução de danos, a questão da diversidade sexual. Aí quando fala de diversidade, nós estamos tratando o quê? Respeitar as minorias, índio, negro, a questão de matriz africana das religiões, só que eles tiram disso a questão dos cristãos. Porque o valor cristão é uma realidade no Brasil. A grande maioria, o Brasil é um país cristão. E aí falam, isso é religião, o Estado é laico, vem com um discurso ateísta. Ao mesmo tempo que eles tentam retirar algumas religiões, que é cultural no Brasil, o cristianismo, eles colocam outras. E só que a questão de nós cristãos, isso é uma cultura cristã. Então hoje no Plano Nacional de Educação 2014, está se falando da questão da homossexualidade, da questão do aborto, e está se tirando o ensino da cultura cristã. Porque existe uma ideologia, e quando a doutora Adamares, lá no Congresso Nacional, vai na questão do gestor, do poder fiscalizatório que tem o Congresso Nacional, dizer como foi discutido isso, porque se retirou a cartilha, e o prejuízo público? E os hospitais que estão sem dinheiro? O prejuízo é muito grande. A questão da camisinha nas escolas já é uma realidade nos postos de saúde, e já é experimental em escolas no Brasil. E chegou-se à conclusão que poderia um aluno, a partir de 12 anos, ter acesso a 8 camisinhas por mês. Que especialistas chegaram à conclusão, e aí a gente questiona, Celeste, que especialistas são esses? Porque essas pessoas estão sentadas atrás de uma mesa, criando teorias, sem ouvir os pais. Os pais brasileiros não estão sendo ouvidos. Mas por que não estão sendo ouvidos? E aí que talvez eu tenha criado toda essa polêmica, que eu estou chamando os pais brasileiros ao abrirem a mochila da escola de seus filhos e olharem o que tem lá dentro. E aí acontece que os pais estão literalmente abrindo, e eu estou recebendo em torno de 2.000 mensagens por dia. Pais estão escaneando o caderno de seus filhos e mandando para mim.
Olha, eu pensei que eu conhecia tudo, mas você não tem ideia, porque nos municípios fica difícil acompanhar. Mas, por exemplo, 8 camisinhas para um menino de 12 anos. Aonde um menino de 12 anos, uma menina de 12 anos, tem 2 relações sexuais por semana. Aí essas camisinhas vão virar o quê? Viram balões em sala de aula. Essas camisinhas viram brinquedos. Desperdício de verba pública. E a gente tem que questionar isso também. Olha, eu confesso a vocês que além... assim, não é que eu não me incomode, seria uma alienada e uma idiota se eu não me incomodasse com o desperdício de verba pública. É óbvio que eu me incomodo, mas eu acho que muito além do desperdício da verba pública, o que a gente está falando hoje aqui é a formação de valores, é a sociedade que a gente desenvolve quando esses valores ou esses princípios que estão sendo colocados, eles são inculcados desde a criança, etc. Porque a gente não tem que dizer use esse melhor veículo para tal droga. A gente tem que dizer, a droga não pode ser usada, a droga é droga, a droga mata. Não é que você está aqui para você poder ter a liberdade de fazer sexo tantas vezes por semana. Com quem você quiser e com quantos homens ao mesmo tempo. Mas é dizer, a relação sexual é uma coisa que você escolhe o seu parceiro, é a formação básica da família. Existem valores para isso. Quando você destrói esses valores, a verba pública ela já ficou no chinelo em termos de importância desse tema. Diante desse contexto, porque hoje está muito... O que algumas pessoas, para tentar descaracterizar, vocês colocam, quando você fala em verba pública, com esse dinheiro você poderia ter feito tantas ações na área da saúde, na área da educação. Porque a gente faz esse comparativo de dinheiro público sendo jogado por ralo, por quê? Não estão responsabilizando esses gestores, porque parece que ele está com o dinheiro dele. O dinheiro da sua casa você faz o que você quiser, só com o dinheiro da nação você tem que prestar conta. Olha, fiz a cartilha, deu errado, vai responder o Ministério Público, vai responder a Justiça. E devolver aos cofres públicos. E o pior, quando você traz a questão da consequência social, a consequência geracional, eu digo geracional porque eles não estão preocupados comigo, que já tem o amadurecimento, mas estão preocupados com essa nova geração. E aí um perigo muito grande é porque... Quando vem o governo e diz, olha, a partir de 2016, se eu não me engano, as crianças a partir de 6 anos compulsoriamente terão que estar nas suas creches públicas. Para muitas pessoas isso é muito bom, porque as pessoas não conseguem trabalhar e o governo vai ter que criar creche. A questão é, eu vou colocar o meu filho dentro de um local público que vai receber qual tipo de educação? O que eu não consigo educar meu filho, hipoteticamente, dizendo, eu saio de casa de manhã para trabalhar, tá lá, e pego à noite, a creche em período integral. O que o meu filho vai estar sendo influenciado? Com esses ensinamentos da redução de danos, com a questão de valores não naturais do que a família, entendemos que temos que respeitar, tem que se pregar a igualdade, o respeito, mas o que o governo está ensinando? E isso é um problema sério, porque isso está no Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Direitos Humanos, e o pior, levantar a bandeira dos direitos humanos como se isso fosse ponto fundamental, e não é. Todos nós aqui defendemos direitos humanos, defendendo a vida, defendemos a igualdade, justiça social, liberdade de expressão, liberdade de consciência. Agora, direitos humanos, que direitos humanos são esses? Zenobe, deixa eu só dizer uma coisa, Celeste. Quem está nos assistindo, vá no site do Ministério do Planejamento. Está lá essa semana. Procure agendas transversais. Vá no programa 216, meta 933. Está escrito lá. Treinar até final de 2014, 140 mil profissionais da rede pública de ensino na temática LGBT. 140 mil. Isso é uma doutrinação. Está lá, isso é doutrinação. site do Ministério do Planejamento. Então, o nosso questionamento é, as escolas estão sucateadas. Não há material didático nas escolas e nós vamos treinar 140 mil professores na temática LGBT. Então, a gente questiona assim, os desvios de verbas para algumas ações que deveriam estar sendo canalizadas em outras ações. E a questão só cortando desculpas, Celeste, é porque eles colocam que isso é em razão de haver um genocídio de homossexuais. Pessoas são perseguidas na rua porque fazem algumas notícias pontuais de violência, e aí começam, olha, em razão disso temos que trabalhar porque as pessoas estão sendo perseguidas.
Nós não aceitamos a manipulação de dados. Existem violências em todas as esferas. Existem violências pontuais contra homossexuais. Existe. Isso é errado, tem que ser punido. O sistema jurídico está aí para punir essas pessoas. Porque a violência é errada contra qualquer ser humano. A questão é que há uma política clara de Estado, de direitos humanos à luz dessa política afirmativa, que não é uma questão de Estado. E eles colocaram como uma questão de Estado. E isso precisa, já que estamos falando plebiscito, ouvir a população, vamos ouvir a população em relação a isso. Vamos ouvir sobre a política educacional desenvolvida no Brasil. Os pais estão contentes? Pois é, porque, por exemplo, eu sou absolutamente favorável a que crianças elas possam ser levadas às creches. Eu acho que creche é um lugar extremamente saudável, desenvolve a sociabilidade. Eu acho que é muito mais desenvolvedor para uma criança ela estar numa creche do que estar dentro de casa com uma babá, sujeita a um princípio, a um valor que a gente nem sabe o que vai acontecer. Nada contra as babás, mas a creche ela é muito mais educativa, social, desenvolvedora, etc. De tudo. Agora, mais do que nunca a gente tem que ter cuidado com o conteúdo, que como essas crianças vão ser tratadas lá na creche. Você imagina o seu filho obrigado a estar numa creche, que é uma coisa positiva, dependendo do lado que você olha, mas o seu filho sendo obrigado a receber aquele ensino, aquela influência, e você não tendo como mexer com isso. Então, como essa criança está sendo formada? Existe um processo claro de trabalhar a próxima geração. E nós não concordamos com isso, sobre esse aspecto. Precisamos discutir. Vamos fazer um plebiscito disso. Esse é o ponto principal que a gente quer deixar no programa aqui de hoje, né? A questão da reflexão sobre como as nossas crianças, jovens e adolescentes estão sendo educados, quais são os valores, o que está acontecendo nas escolas. É aí que entram os pais, aí que entram os responsáveis no acompanhamento, na supervisão, no questionamento e na indignação contra conteúdo que não seja um conteúdo saudável. Eu preciso fazer um intervalo agora. Vou dar uma paradinha e eu quero voltar também conversando com vocês sobre essa questão. Como é que esses professores, esses educadores estão sendo treinados de uma maneira geral? Qual a visão de vocês? Intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, você já tinha tido contato com esse tema que a gente está discutindo aqui hoje? Você tem percebido e tem acompanhado qual é o material que o seu filho está tendo acesso na escola? O que ele está aprendendo sobre direitos, sobre valores, sobre a questão da sexualidade, das drogas, sobre as questões que nós temos discutido aqui? Você é responsável. Você é a pessoa que pode dar o tom e pode mudar o rumo dessa prosa, questionando, levantando os dados, acessando aí os lugares de informação. Reclamando junto ao governo. Agora a gente vive um momento muito especial no Brasil, né? A gente pensava aí que o nosso povo estava morto, mas na verdade não está não, está vivo, e a gente não pode deixar essa bandeira cair, né? E aqui a nossa provocação hoje é para os pais, para que eles também falem, levantem, questionem, não aceitem essa situação de imposição de valores que não tem nada a ver. Como é que é feito o treinamento dos professores com relação a esse conteúdo que chega nas escolas? Os diretores das escolas, eles podem dizer não ao conteúdo que as cartilhas que são repassadas e que chegam lá, se eles não concordarem? Como é que funciona isso? Por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro, a cidade de Niterói. Foi feito um treinamento orientado pelo Ministério da Educação, junto ao MEC, sobre escola, por exemplo, na temática homofobia, escola sem homofobia, Rio sem homofobia, onde todas essas questões da política GLPB, eles fizeram o quê? Eles fizeram essas inserções, onde montou um núcleo e aí foram nos colégios fazendo treinamento com terapia, grupos, simulações, para que os professores trabalhem sobre o aspecto da não discriminação e inclusão. O tema é interessante, o chamariz daquela situação. Então, eles trabalham um núcleo e aí começaram a treinar colégios. Projeto piloto, foi feito um CD, distribuiu documento para que os diretores de colégios recebessem isso. No segundo momento, esses colégios internamente começaram a fazer reuniões obedecendo a diretriz do Ministério da Educação, da Secretaria Educacional. E aí o que acontece? Hoje, isso é política pública. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Assistência Social, junto com a Secretaria de Educação,
tem um programa específico para trabalhar a diversidade sob o aspecto de direitos humanos. E aí o tema, ele é transversal, mas é bonito, mas trabalhando uma inserção de políticas públicas na questão GLTBS, que é leis lésbicas, travestis e os simpatizantes, que é o S. Quando você está na dúvida, você acaba sendo simpatizante. O que nós temos visto hoje é essa política colocada diretamente como política de Estado. Então, qual o papel do pai? Pai, se meu filho está num colégio que essa política é colocada, a primeira coisa, eu vou reclamar e vou tirar do colégio. Só que você está no colégio público, você não tem como fazer, porque já é difícil mudar de colégio. Então, reunir os pais. Então, você, pai, que não concorde com essa temática, procure a associação de pais que tem naquele colégio e vamos discutir, não no confronto, mas numa questão educacional. Qual é a ética disso? Qual é o valor? Sabe por quê? Quanto tempo nós temos de educação no Brasil? Eu fui criado sobre educação, não fui influenciado, não fui violento com pessoas, aprendi a conviver com as diferenças da sociedade, com todos os tipos de desigualdade social, assim como toda a minha geração. E nós não temos visto isso. Na verdade, estão criando uma guerra para tentar apresentar um remédio que não é fato. Existe hoje, no Brasil, isso no Rio de Janeiro e em outros estados, políticas públicas, programas específicos para escola sem homofobia. Tanto que eu coloquei o Plano Nacional de Educação, traz lá nos seus itens, só colocar Plano Nacional de Educação 2014, tem 2013, ele tem lá as diretrizes, e essas diretrizes vêm lá do Plano Nacional de Direitos Humanos. Isto é política pública de Estado. Isso é bom ou ruim? Nós estamos dizendo aqui que existe controvérsia, nós não concordamos com isso, inserindo... Deixa eu dizer uma coisa, é bom deixar bem claro. Nós não estamos levantando uma guerra contra a escola no Brasil. A escola é uma instituição que tem que ser amada, respeitada. O que eu vejo é o seguinte, nós pais, nós educadores cristãos, negligenciamos o zelo com a escola. Nós deixamos que outros grupos ocupassem o nosso espaço. E está na hora da gente recuperar esse espaço que nós deixamos. Porque o que acontece, a modernidade nos obriga a trabalhar, a estudar, e a gente não tem tempo. Esse material, quando chega na escola, toda escola tem um conselho de educação. Todo município tem um conselho municipal de educação. Ele passa por um crivo. Mas os próprios conselheiros não vão na reunião, não dá tempo. Então está todo mundo ocupado. Nós nos ocupamos demais. E grupos que têm mais tempo ocuparem essas brechas. Mas nós podemos nos levantar em amor às escolas. Nós não queremos aqui declarar uma guerra, não queremos criminalizar a escola, não queremos dizer que todos os educadores e professores estão doutrinados e são a favor. E precisamos apoiar os educadores. O que tem acontecido, Celeste? Muitos educadores têm nos procurado dizendo que a gente não concorda. Nos ajude a dizer não. Pois é, essa foi a minha pergunta, né? Na hora que você tem educadores que não concordam com esse conteúdo, eles são obrigados a divulgar, eles são obrigados a usar esse material em sala de aula? Eu trago Como uma palavra, fazer? O que fazer? Uma palavra de esperança para o educador. Existe o princípio da autonomia. A sala de aula é território do professor. Em sala de aula, ele decide o material que ele vai usar para aplicar o conteúdo. Eu não preciso usar o material que está sendo me indicado. Eu posso ser criativo. Celeste, eu fui professora de rede pública numa época em que a gente não tinha um fantoche para dar aula. Em que a gente não tinha data show. E a gente não tinha vídeo. E meus alunos saíram de sala de aula e muitos são juízes, professores, médicos, estão aí. A gente tem a criatividade. Então, assim, eu digo aos professores que estão nos ouvindo, você tem autonomia, você pode questionar. Se você se sentir sozinho, converse com os pais. Mostre as cartilhas para os pais. Não precisa ser pai evangélico. Mostre para um pai ateu. Por exemplo, Celeste, na prefeitura de Porto Velho, Rondônia, foi distribuída uma cartilha por um grupo, e aí nossa preocupação é os grupos que estão ganhando as licitações para produzir o material. Nós temos que estar atento aos grupos que estão ganhando as licitações. Em Porto Velho, um grupo ganhou a concorrência e foi distribuir o material. O nome da cartilha era Menina Esperta Vive Melhor. Se você olhar a capa da cartilha, você se assusta com a figura da menina. Não é aquela menina que queremos para as nossas filhas. Não é só o pai evangélico, católico, não. Qualquer pai não quer aquela figura para sua filha. Aí, quando você abria a cartilha, falava sobre masturbação feminina. E junto com a cartilha vinha um espelhinho para a menina olhar a vagina, identificar o clítoris, porque na cartilha dizia que havia um lugar que ela sentia mais prazer e manipular a vagina. Eu não preciso dar um espelhinho para uma menina olhar sua vagina.
Eu posso falar disso de uma outra forma. Essa cartilha foi questionada por pais, por educadores, e houve todo um debate em torno da cartilha. Inclusive, eu fui a Porto Velho participar de uma reunião com educadores e todo mundo ficou assustado. No Rio de Janeiro. E essa, inclusive, está disponível. Quem quiser pode acessar, baixar. É até bom, porque falam assim, a doutora Damares exagera. Essa você pode entrar na internet, se chama Caderno das Coisas Importantes. Qualquer pai agora pode baixar essa cartilha e ler. Ainda está acessível. O governo deixa acessível. Essa cartilha, a primeira coisa, vinha a palavra confidencial. E os professores eram orientados a dizer para as crianças, Zenóbio, que a cartilha era confidencial, não podia mostrar para a mãe nem para o pai. 10 anos. Bom, já começa a ser um problema, né? Porque se a escola dá alguma coisa que não pode, que é segredo para os pais, alguma coisa está errada nessa questão. Alguns especialistas que criticam o meu vídeo, que escrevem contra mim, inclusive alguns evangélicos, dizem que eu menti. Que não era para 10, era para 13. Que diferença? Aí tu abre a cartilha, tá lá ensinando como fazer a masturbação feminina e masculina. Aí tu abre a cartilha, tá lá dizendo que na vagina da mulher tem um ponto G. E que a menina pode encontrar o ponto G. Meninas estavam introduzindo o dedo na vagina procurando o ponto G. A grande questão é que isso não é conteúdo para estar na escola. Eu queria, Zenóbio, me permita uma coisa, porque a Damares colocou uma série de argumentos aqui e eu queria chamar a atenção para alguns. Primeiro, é verdade que a vida moderna, isso claramente tem feito com que a mulher que vai para o mercado de trabalho, agora não é aquela que fica dedicada completamente à educação, ao cuidado da casa, o pai provedor que também está trabalhando. A vida moderna tem tirado tempo de cada um de nós para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Por isso, cada momento que a gente tenha que ter com os filhos ou com a família tem que ser de qualidade, tem que ter profundidade, a gente tem que olhar conteúdo, tem que ser muito bem aproveitado. O que você disse da autonomia do professor dentro da sala de aula tem vantagem e desvantagem, é bom para o bem e para o mal, porque se ele tem essa autonomia, ele pode usar para bom conteúdo ou para mau conteúdo, o que nos obriga muito mais a olhar esse conteúdo, a acompanhar esse conteúdo que está sendo colocado para as nossas crianças. Pegando um pouquinho dessa fala da doutora Damares, que é uma ferramenta, na verdade, ela disse uma ferramenta, autonomia. Eu sou professor, então você tem ali o conteúdo que você tem que ministrar, você tem a forma de ministrar e as abordagens. Então, mostrar ao professor que ele não está obrigado e, constitucionalmente, existe uma ferramenta importante que nós temos que divulgar ao máximo, que é o tema, né, que nós temos que trabalhar, que é a objeção de consciência. A Constituição Federal, ela garante a você, garante a mim, ter a objeção de consciência, que é um princípio constitucional, que tem alguns artigos da Constituição que trabalham isso, que na questão da educação, os profissionais de saúde também têm um problema sério na questão do aborto, na questão de métodos que contraria a sua visão de mundo religiosa. Então, a objeção de consciência, somado ao princípio da autonomia do professor, lhe dar o direito, ao identificar uma cartilha como essa, você não vai fazer uma guerra na instituição, você vai chamar, olha, chama o coordenador pedagógico, olha só, isso aqui eu não concordo. Mas por quê? Porque eu não concordo por isso, por isso, por isso. E conversa com os pais, e aí você não é obrigado a implementar isso. Perfeito. Porque você tem um conteúdo para colocar. Utilize o princípio da objeção de consciência. Você não é obrigado a seguir aquilo que a sua consciência lhe contraria. E diz que não é bom para ser utilizado. Porque isso trata do princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Nós somos seres humanos, você tem que ser respeitado na sua individualidade. Sou um profissional, aquela pessoa é um profissional que está ali, servidor público, cumpridor dos seus objetivos, mas ele não pode ser violentado, porque ele tem como trabalhar aquele conteúdo de outra forma. Direitos humanos valem para os dois lados, né? O direito de você ter a liberdade também de se opor a um conteúdo que você não quer. Do professor de ensinar aquilo que precisa realmente ser ensinado. O grande objetivo do programa de hoje, criar consciência e chamar a atenção para fatos que até de uma maneira subliminar, muitas vezes estão no nosso dia a dia, nas nossas escolas e afetando toda uma geração para frente, né? Vamos para o nosso último intervalo. E Damares, você que é minha convidada aqui pela primeira vez, talvez ainda não saiba, o Zenóbio já sabe que quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música, né? Música inspiradora. E hoje a gente vai voltar com a Leila Monteiro. Vamos lá. Cabeça pra cima.
legal, Leila. Gostosa a música. Amém. Muito bom. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo esse debate maravilhoso. Obrigada. A Damares estava dizendo que já estava vendo as criancinhas dela lá marchando, cantando. Na filhinha, marchando, cantando. E geralmente viu? quando eu canto, as crianças já pedem. Você vai cantar Saudade de Jesus? Eu vou cantar. Volto já contigo, volto Amém. já contigo. Olha só, é nessa fileira aí que a gente está, viu? Marchando, sabendo que a gente pode ser vitorioso se você comprar também essa ideia e se enfileirar nesse exército, né? Dos defensores de princípios e valores. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, permitindo que a gente provoque essa reflexão aqui nos nossos telespectadores e na gente também, tá? Sua despedida. Eu queria conclamar você, pai e mãe que está nos ouvindo, para que você pudesse participar mais da educação do seu filho. O Brasil tem voz, o Brasil tem jeito, nós estamos passando por uma transformação linda da sociedade, de forma ordeira. Então, verifique, como a doutora Damares colocou, o que está no colégio do seu filho e participe, invista tempo no seu filho, porque você vai transformar e vai fazer um país muito melhor. Olhe os valores que eles estão aprendendo e discorde de forma educada, converse, mas se posicione. Isso é cidadania. Isso aí. Damares. E dizer o seguinte, que há esperança, tá? Eu não quero que nenhum pai saia depois de assistir esse programa desesperado. Há esperança para esse Brasil, há esperança para a educação brasileira e as urnas estão chegando aí, nós vamos dar resposta nas urnas, mas que os educadores cristãos, a minha palavra para o educador cristão, procure a produção desse programa depois, mande sugestões, mande material, a produção vai estar mandando para o Congresso Nacional as boas sugestões, porque não é só criticar, é também sermos propositivos. Verdade. Com boas propostas. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e obrigada também pela sua presença, querido telespectador que esteve conosco. A gente aqui, no Cabeça para Cima, quer fazer isso, quer provocar reflexão, olhar crítico. É assim que a gente acredita que você vai ter uma vida plena e abundante e vai ficar sempre, você e a sua família, de cabeça para cima. Fica na paz e com a boa música da Leila Monteiro. Tchau. Se você já não consegue ver a vitória enfim acontecer e nos teus olhos uma lágrima rolar, dentro de ti há